Hoje eu vim contar uma história pra vocês, falar um pouco de jornada e de sonhos virando realidade. Então, eu lembro de estar aqui há aproximados 2 anos atrás, logo após ter sido convidado a me retirar do trabalho que eu estava e ficar aqui pensando diversas opções do que eu ia fazer da minha vida. Eu sei que muita gente nessa situação se sente desesperada e desamparada, e eu não vou mentir, eu senti um pouco de frio na barriga. Mas ao mesmo tempo eu enxergava diversas oportunidades e opções do que eu poderia fazer dali pra frente. Eu sempre gostei muito de sonhar e dessa vez não foi diferente. Pensei que agora eu poderia investir em stream, em fazer um intercâmbio, mudar de cidade. E também pensei em perseguir um sonho antigo, que era de trabalhar com foto e vídeo, produzindo e enfim. Aqui eu sentei por horas e horas fazendo de tudo que era cálculo para ver qual câmera eu poderia comprar, quais lentes eu poderia comprar com a rescisão que eu tinha recebido e vendo se eu ia ficar no vermelho ou não. Até que enfim eu comprei a minha primeira câmera. E cara, eu lembro que no tempo que a câmera não chegava, eu fiquei aqui fazendo intensivão, aprendendo tudo que eu podia sobre ela, sobre fotografia e vídeo no geral. E cara, eu lembro de numa madrugada, sentado nesse mesmo lugar com o notebook, ver o canal inteiro do Peter McKinnon, tipo, viciadaço. E aí foi o dia que ela finalmente chegou. Nossa, eu lembro que eu andava com ela pra cima e pra baixo. Cada lugar que eu ia, eu tava com a câmera tirando foto e gravando. Era churrasco, era saída pra praia, era caminhar na cidade, eu tava com a câmera 100% do tempo. Eu acho que nos primeiros 6 meses que eu tive ela, eu não fiquei um dia sem fotografar. Eu lembro que no mesmo tempo que eu esperava pela câmera, eu vi um podcast de alguns fotógrafos da minha cidade falando de um festival que acontece aqui, que é o Festival Internacional de Balonismo. E cara, aquilo me hypou ainda mais, assim, me deixou mais desanimado e ansioso para quando a minha câmera chegasse, que era trabalhar nesse evento, assim. Eu lembro que aqui mesmo fiz uma promessa de que eu ia estar lá no próximo evento, no ano seguinte eu ia estar lá trabalhando com uma empresa igual aqueles caras, assim. Cara, eu prometi pra mim mesmo, no ano que vem eu vou estar lá, vou estar trabalhando para as empresas que contratam essas pessoas, não importa qual seja, mas eu vou estar lá. Foi aí que rolou aquele tão conhecido vírus, né, que assolou o mundo em 2020. E fez o evento ser cancelado, consequentemente o evento de 2021 também foi cancelado. E nesse meio tempo muita coisa rolou, eu fundei minha própria agência de publicidade, eu comecei a trabalhar com foto e vídeo todo dia, como eu tinha prometido. E aquele sonho começou a dar certo, né? Mas ainda faltava cumprir aquela primeira promessa, que era de estar no balonismo e de viver e experienciar tudo aquilo. Foi aí que as coisas começaram a voltar ao normal e foi anunciado que em 2022 ia acontecer o festival. E sim, eu fui contratado por uma empresa, eu estava finalmente realizando aquele sonho, vivendo toda aquela emoção das pessoas que ficam super felizes de ver o balão no céu pela primeira vez. E é algo que é realmente muito diferenciado, assim, poder estar lá no meio, estar dentro daquilo, cumprindo uma promessa e realizando um sonho antigo que eu tinha foi demais. E aí, na minha opinião, uma experiência dessa ela não merecia ficar só no meu feed do Instagram ou nos HDs do meu computador. Eu achei que merecia um pouco mais. Eu sempre tive vontade de imprimir uma foto minha, meio que pra ver como é que ficava, na verdade, mas eu também achei que era bacana eternizar aquele momento, eternizar aquele sonho que eu tinha realizado. E foi então que chegou esse quadro e, cara, ele chegou junto com um monte de outras coisas que eu havia comprado e eram coisas bem legais, pra ser sincero, só que assim, a hora que o quadro chegou e que eu vi ele, eu ficava só olhando pra ele o tempo todo. Eu fiz o unboxing, eu fiquei em choque, assim, vendo aquilo, e cada vez que eu olhava me remetia a tudo aquilo que eu havia passado e trazia toda aquela emoção de volta, sabe? E ter algo palpável era muito bacana. E é esse aqui, o monstro. Cada vez que eu olho esse quadro ele me lembra de tudo aquilo que eu passei, de todas as emoções que aconteceram durante aquele festival. E é muito bacana isso, sério. Eu acho que a gente está tão imerso assim, em redes sociais, onde tudo é tão rápido, tudo acontece numa velocidade absurda hoje, que a gente não para admirar e sentir tanto as coisas como a gente costumava fazer. Eu tenho diversas fotos assim de quando era criança, inclusive de balonismo, sempre foi uma paixão antiga e é sempre bom rever elas assim. Enfim, às vezes eu me perco olhando tudo isso e lembrando de momentos na vida que foram muito bons. Então essa é uma breve história de como eu fiz o meu primeiro quadro na fotografia e espero que sirva de incentivo para as pessoas viverem um pouco mais numa velocidade um pouco menor, darem uma desacelerada, quem sabe até eternizar uma memória como eu fiz. Eu sempre que passo na frente desse quadro, ele me traz muitas lembranças boas e espero que, se você tiver a oportunidade de fazer algo assim para alguém ou para você mesmo, você tenha esse tipo de lembrança boa também.